O Ceará cada vez mais forte avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. Governo do Ceará. Olá, o Fox Colóquio de hoje recebe um dos nomes mais, digamos, estratégicos do governo do Ceará, o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Com uma trajetória consolidada na comunicação e na articulação política, ele assume um papel central na gestão de Eumano de Freitas, encarregado de dar novo rumo ou novo ritmo à administração e conduzir projetos estruturantes para o Ceará. Reconhecido por sua influência nos bastidores do poder, Chagas Vieira já ocupou posições-chave em diferentes governos, sendo um dos principais articuladores das gestões de Camilo Santana e agora de Eumano de Freitas. Seu perfil discreto, mas de forte atuação política, o coloca como peça fundamental na mediação entre o Executivo, os demais poderes e, claro, a sociedade. Na Casa Civil, lidera discussões estratégicas e supervisiona ações de impacto para o Ceará, como o novo Hospital Universitário Estadual e iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura e dos serviços públicos. Antes, à frente da Assessoria Especial de Comunicação do Governo do Ceará, foi responsável por reformular a comunicação institucional e fortalecer a imagem do Estado. Hoje, no Fox Colóquio, vamos falar sobre os desafios da gestão, a política cearense, as perspectivas para o futuro. Bom, Chagas, seja bem-vindo. Chagas, que eu conheci ainda na Faculdade de Comunicação, lá pelo final dos anos 90, por aí. Isso. Né? Creio que a sua turma é de 1989. A minha é de 89, Fábio. Eu entrei na comunicação em 87, embora eu já tinha feito antes a Faculdade de Economia. Então já cheguei mais velhinho na comunicação. Bom, então o Chagas passou anos a fio aí como profissional de jornalismo e até entrar nessa área pública, que é uma coisa não tão de longo prazo, né? A sua trajetória como jornalista é muito maior até aqui do que na área de institucional, política, enfim. Mas um prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da Casa Vovó Dedé, a primeira entrevista do secretário Chagas ao Fox Colóquio. E, aliás, tem um diferencial já disso. Nós não lhe víamos muito como chefe da Casa Civil do governo Camilo Santana, dando entrevistas. Hoje é um Chagas já mais diferenciado nesse sentido, talvez pelas necessidades governamentais. É isso? Mais ou menos isso. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Fábio. Assim, como você disse, já nos conhecemos de longas datas da época de faculdade, sempre tive muito respeito pelo seu trabalho, pelo profissional, pela pessoa, e agradeço a oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre esse contexto político, enfim, sobre o governo do Estado. Na verdade, o meu perfil, sabe, Fábio, eu sou mesmo mais discreto, né? Eu procuro trabalhar mais nos bastidores mesmo, porque é muito trabalho, né? Então, assim, eu já estive à frente de imagens em comunicação por muito tempo, fiquei quase 20 anos no sistema Jangadeiro de comunicação, depois fui para a Bahia, ainda na comunicação, retornei ao Ceará em 2014, fiz a campanha do então candidato Camilo, né, ao governo do Estado, depois ingressei no governo do Estado, fui para o segundo governo, em 2020 assumi a chefia da Casa Civil ainda como na segunda onda da pandemia, então assim, muito desafiador, e eu realmente tive esse perfil, eu brincava até, as pessoas às vezes pediam entrevista, principalmente quando eu estava na Casa Civil, e diziam assim, você não fala, por que você não fala? Rapaz, já apareci demais, agora eu quero ficar, mas na verdade tudo é um processo de amadurecimento, sabe, Fábio, assim, primeiro, eu tenho vaidade zero de aparecer, eu tenho vaidade zero de estar nesse cargo, eu estou realmente porque eu quero contribuir de alguma forma com o meu Estado. Então, assim, o trabalho me consumia, tinha outros atores no governo que exerciam esse papel de comunicação de forma mais intensa, não é? E eu me resguardava mais e continuava fazendo trabalho de bastidores. Nesse momento agora, quando eu volto, tive 2 anos afastado do governo, em que eu pude aprender olhando de fora, pude compreender aquilo que eu acertei, aquilo que eu errei, aquilo que eu podia ter feito melhor, mesmo tendo saído de um governo muito bem aprovado, mas eu sei que falhei em muitas coisas, que fui bem em outras coisas, poderia ter ido melhor, e uma das coisas que eu acho que era importante, sabe, você, através desse cargo tão estratégico, você poder se comunicar mais mesmo, a necessidade, até porque a comunicação, essa velocidade da comunicação e a forma como muitas vezes determinados setores da oposição agem, de forma às vezes até desonesta,
honesta nas críticas, que eu respeito muito a oposição, mas uma oposição feita de forma correta, propositiva, verdadeira. Quando eu vejo uma enxurrada, às vezes, de informações que não são informações verdadeiras, eu me sinto não só a necessidade, mas a obrigação de falar aquilo que é verdade, porque se tem uma coisa que eu não vou fazer ao me apresentar é falar mentira. Você falou em reconhecimento facial, né? São Paulo hoje está com um projeto lá em cidade de São Paulo, sim, colocado pela Prefeitura de São Paulo. Até sugeri ao prefeito, o prefeito Evandro Leitão, que ele disse que ia botar no estádio Presidente Vargas, sim, um projeto de reconhecimento facial. São Paulo colocou na cidade inteira lá. Nós já estamos bem avançados nisso. Pois é, isso que eu ia perguntar. Já estamos bem avançados, a Secretaria de Segurança, juntamente com a ETICE, está desenvolvendo um trabalho, pouca gente sabe, porque já foi feito, inclusive, piloto desse trabalho, já chegou a ser presa, algumas pessoas foram presas com esse trabalho de reconhecimento facial do governo do Estado. Isso é para todas as cidades. Quantas cidades do Ceará? Para Fortaleza? A princípio, começando em Fortaleza, mas a ideia é realmente de expandir. Esse é um projeto prioritário do governador Elmando. Ele está muito preocupado com essa questão da segurança, está insatisfeito com essa questão da insegurança. O reconhecimento facial, gente, é algo muito simples. A tecnologia hoje permite, inteligência artificial permite, uma câmera focaliza um cidadão na rua e identifica a partir da face, do rosto, identifica se ele é procurado, se ele tem alguma decisão judicial em aberto para prisão ou coisa parecida, né? Então, desde os pequenos aos grandes casos, né? Então, esse banco de dados ele já está abastecendo parte do sistema. Obviamente, uma das soluções que estão sendo colocadas está em período de testes, você fica vendo outras soluções, aquela que é mais eficaz, aquela que tem um custo-benefício melhor, isso tem que ser feito com muito, muito cuidado, mas os profissionais, o secretário Roberto Sá está comandando esse processo por determinação do governador Elmando. Como eu lhe disse, ele não está, como ninguém está satisfeito com essa questão da violência, que é um problema nacional, mas a gente tem que tratar do problema aqui. Os estados ficaram muito isolados nesse processo para buscar a solução desse problema, enquanto as facções aumentaram seus tentáculos no Brasil inteiro, o governo federal ficou longe na época aliás, é meio que histórico isso. Os estados ficaram sempre cuidando, não é, da segurança efetivamente. O governo... É constitucional, não é? Isso, mas o constitucional, sabe, Fábio, a Constituição foi feita em 88, mas algumas situações têm que se adequar à realidade, é o que nós vivemos. Se o governo federal não estiver irmanado com os estados e com os municípios, se não tiver todo mundo junto, com o poder judiciário, com o poder legislativo, para mudar determinadas leis, para que o judiciário esteja efetivamente cumprindo seu dever. E o executivo também fazendo, ou se junta todo mundo, e tem que se juntar todo mundo. Isso eu não estou fazendo uma crítica agora ao governo, porque o governo Lula agora, porque ele já mostrou, já reuniu governadores, você vê que ele faz um encontro ali com governadores, aí já vão levar para uma politicagem, já tem governador que diga, não, aqui não precisa você vir, porque eu estou tomando conta, estou resolvendo. Aqui, quer dizer, um assunto sério, um assunto grave, um assunto importante, que mesmo assim algumas pessoas ainda tentam tirar proveito para fazer politicagem. Aqui no Ceará isso aqui a gente já viu e vem vendo há muitos anos isso acontecendo. Gente que fica tripudiando em cima das situações com um único objetivo, fazer politicagem. Não tem interesse de resolver. Não tem essas pessoas que vivem só da crítica pela crítica, elas não querem resolver. Recentemente eu fiz uma postagem aí fazendo críticas nesse sentido, reagindo. Na verdade, reagindo como cidadão e reagindo como chefe da Casa Civil. É ter mais responsabilidade. Eu acho que tem que criar, repito, o cidadão tem que reclamar mesmo se a situação não está boa, tá entendendo? A oposição tem que cobrar mesmo, mas vamos estar junto, cara. A gente não adianta só ficar apontando o dedo com politicagem, dando soluções mágicas, tá entendendo? Tem gente aí, meu irmão, me desculpe, mas o cara, a experiência de gestão, passou alguns meses numa secretaria de Maracanaú e passou alguns dias na secretaria de Pacajus e aparece como o salvador da pátria e mágico de tudo. Aí, santa paciência, né? Olá, o Fox Colóquio de hoje traz um tema essencial para o desenvolvimento em todos os seus sentidos, o financiamento de projetos sociais e as leis de incentivo à cultura e outros. Para essa conversa recebemos Beatriz Gugel, Bia Gugel, especialista em captação de recursos para o que se convencionou chamar de terceiro setor. Com uma trajetória marcada pelo trabalho em organizações como Unicef, CUFA, ABONG e órgãos públicos,
Beatriz tem vasta experiência na formulação e gestão de iniciativas sociais, passando por entidades do terceiro setor e instituições como o FIEC e o SESI. Desde 2017, à frente da BG Soluções Sociais, ela tem se dedicado a fortalecer o impacto social por meio da mobilização de recursos e estratégias inovadoras. Hoje, vamos discutir os desafios do financiamento para projetos sociais, como acessar leis de incentivo e parcerias estratégicas e quais as novas oportunidades para organizações que atuam no fortalecimento de comunidades. Bom, é o que chamamos de terceiro setor. Bia, prazer imenso você estar aqui conosco nessa conversa de hoje. Tema absolutamente essencial. Isso. A gente está num lugar, Casa de Vovó Dedé, que todo o seu trabalho passa por organizações como a Casa de Vovó Dedé, com a dimensão que tem, com a responsabilidade que tem, com o engajamento social que tem, com o trabalho de inclusão que ainda é fundamental em um país como o Brasil. Ainda é, não, é mais do que fundamental, permanece fundamental e necessário. Então, de cara, uma pergunta, como o financiamento social, ele vem num processo de amadurecimento muito forte no Brasil. Hoje as pessoas já veem isso, já veem esse sistema, né, essa estruturação como um processo absolutamente profissionalizado e necessário. Então, eu queria que você mostrasse, apresentasse assim, um quadro, como é que está hoje, na visão de uma profissional que atua num ponto essencial, que é a estruturação dos financiamentos. Bom, Fábio, primeiro, obrigada pelo convite nesse lugar tão especial, né, que é a Casa de Vovó Dedé aqui no Focus. E sustentabilidade financeira. É tudo. É tudo. Ninguém vive sem recurso, não se mantém nenhuma instituição, nenhum trabalho somente de trabalho voluntário ou doações materiais. Tudo na vida precisa de recursos, dinheiro. E hoje, esse mundo da captação de recurso, né, que nasceu com o termo em inglês fundraiser, né, ele é muito forte aqui no país, porque o terceiro setor se profissionalizou. Está num processo aí já há bastante tempo de profissionalização do setor. Então, hoje a gente encontra diversas áreas específicas de atuação, né, nesse mundo, nesse ecossistema do terceiro setor, e captação de recursos é uma delas. Quando a gente vai para a captação de recursos, a gente começa a olhar as estratégias e as inovações no que tange a esses financiamentos. Lei de incentivos é uma delas. É hoje um órgão motor, um dos principais pilares para muitas instituições, mas não só, Fábio, que isso que é interessante. Cada vez mais a gente tem uma diversidade, um leque de possibilidades de captação de recursos. É um mundo tão diverso e tão estratégico que toda vida que eu conto, e hoje aqui a gente vai contar muito disso, as pessoas, poxa, eu não imaginava que existia tanto, né? Desde Fábio, acho que você conhece as famosas vaquinhas, né? Cada vez mais as redes sociais puxam. Há questões muito mais estratégicas, como emenda parlamentar, financiamento internacional, financiamento de governos. Então, assim, lei de incentivo, elas são pulsantes, porque elas trazem também a empresa para perto da instituição, mas também não é só isso. A gente tem muita forma de captar recurso aqui no país. Vamos lá, entre as quais acaba se falando muito de incentivo e leis de incentivo, mas já temos emendas parlamentares nesse sentido, a captação de uma maneira criando um relacionamento aí com a área política, né, efetivamente, né, que, a meu ver, é uma novidade, isso não era muito comum. Né? É algo, não sei se o quanto é novo ou não. Já tem bastante tempo. O que aconteceu com a emenda parlamentar, só fazendo aumentaram um recorte. Aumentaram muito. O valor das emendas aumentou muito, não é? Por que é que está na pauta? Porque em 5 anos ficou uma coisa estratosférica. Foi. Não tem outro adjetivo. Sempre, eu não sei a data. Eu não estou falando de emendas ao orçamento, estou falando de emendas parlamentares para terceiro setor. A emenda parlamentar, eu não quero ser imprecisa, mas, salvo engano, data dos anos 90, o surgimento. Tá? O que é que acontece? Primeiro, emenda parlamentar, 50% é para a área da saúde e 50% são para outras áreas, né, que está tudo hoje lá no regramento. Eu não sou especialista de emenda parlamentar, mas vale aqui pontuar. Mas o que é que aconteceu de 5 anos para cá?
virou uma coisa estratosférica. Sempre houve, assim, gente, Santas Casas, Rede Sara, a Paz, desde os anos 90. Muito na área da saúde aí, né? O assistência social, não é? A área da saúde, principalmente, porque por lei 50% tem que ir para essa área. Então, o que é que aconteceu? As pessoas achavam difícil, principalmente quem não é saúde, né? Quem nasce na área da saúde já nasce pensando em emenda parlamentar, né? Como um viés, como um motor de captação de recursos. Mas quem não é da área da saúde nunca olhava com atenção, porque era pouco, era difícil, tinha que acessar deputados e senadores. E aí, quando esse valor vai para o nível nunca antes visto, aí todo mundo passa a olhar, peraí que tem muito recurso na emenda parlamentar. Foi isso que aconteceu. Lei de incentivo é outra história. Uhum. E aí, nesse mundo da diversidade, eu quero só fazer esse recorte no início, para quem está nos assistindo. Gente, a gente começa, assim, a gente tem captação com pessoa física, captação direta com empresas, captação com governo, tem captações que tem interseção, tem editais internacionais, tem vários zilhões de formas de captar recursos. A gente vai falar de um recorte, que é a lei de incentivo. Dentro dessa relação, empresas, eu tenho um governo que me cria leis e me permite destinar uma parcela do imposto, seja imposto de renda ou ICMS, a projetos aprovados nessas devidas leis. Então, a gente aqui nessa fala vai fazer um recorte. Uhum. Mas o mundo, assim, tem muito papo, viu, Fábio? O mundo é muito amplo, tá? E ainda nesse contexto de diversidade, o futuro é doação pessoa física. É uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, falo muito com os meus clientes. Estava comentando esses dias, teve uma captação que... Mas pessoa física, você pessoa fala física, via imposto de renda? Não, doação direta. Teve uma situação, nesse domingo eu fiquei acompanhando no celular, de um caso lá de Curitiba, que foi R$70 mil em 5 horas de captação pessoa física. Como funcionou? Foi uma grande situação de vaquinha, né? Porque a questão, Fábio, a gente somos comunicadores, né? A questão é a comunicação. Vamos lá. A gente já chega nesse papo. Deixa eu lhe provocar. Vou lhe provocar quanto a isso, né? Se você pegar um Criança Esperança da Vida, já é doação pessoa física. Isso, é doação pessoa física. Uma mobilização de comunicação muito forte, como você falou há pouco. Né? E como é que você... E tinha aqueles famosos telefonemas que eu, particularmente... tinha dificuldade, que era uma pessoa me ligando, querendo me convencer a fazer uma doação para determinada entidade, e eu não sabia que história veio de onde, será existe, que né? não é um golpe ou coisa que valha? Dia. Né? Portanto, eu sempre tive dificuldade de fazer esse tipo de doação e preferia fazer para quem eu conhecia, para uma instituição que eu conhecia, enfim, alguma relação que eu tinha e para me proteger, porque golpista, por que não haveria nesse sentido também? E aumentou muito, né? E como é que você pensa que poderia ser essa sensibilização do cidadão, pessoa física, para fazer a sua doação? Muita gente quer doar e tem dificuldade. No Brasil, o nosso setor, ele tem esse trabalho da chamada cultura de doação. Não sei se você sabe, mas no país a gente tem um dia de doar, que é em novembro, que na verdade é para trazer essa cultura de doação. A gente fala que a doação tem que estar na cesta básica, no ideal do orçamento familiar. E no nosso país, as pessoas são muito colaborativas. Elas ajudam. Você vê a situação do Rio Grande do Sul, o quanto se mobilizou em pouco tempo. Pelas pessoas físicas, pelo empresariado, né? Então, assim, o brasileiro, ele tem, nas pesquisas do setor, ele tem isso no seu DNA. Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma Receita Federal, juntamente com o Ministério Público, muito parceira dessa causa, né? Todos os anos, eles trazem os números, né? Principalmente a Receita. Aqueles números, se, Fábio, todo mundo doasse uma parcela do seu imposto de renda para lei tal. Eu lembro que um dos primeiros números era 77, porque eu achava bonito. Potencial de doação, pessoa física, e não é qualquer pessoa física que pode doar, também vou explicar isso, nem qualquer pessoa jurídica. Era de 77 milhões. Em 2024, né, já subiu para 200. Eu até anotei isso, bem grande na minha agenda, porque são números emblemáticos. Então, se todo mundo fizer a sua parte, que é cidadania, né? Olha só, o governo, as leis, estão lhe dando a possibilidade de você escolher
para onde vai um pedacinho do seu imposto. Seja via imposto de renda, ou aqui no nosso caso, no Ceará, a gente também tem as leis de dedução do ICMS. Se todo mundo ajudasse, Fábio, não falo nem 100%, vamos colocar 50%, a gente teria um outro cenário de financiamento do terceiro setor. E o que é que falta para isso? Conhecimento, sensibilização, isso que a gente está fazendo, explicando. Um trabalho que eu tenho muito forte um trabalho que a BG realiza muito forte é de trazer novas empresas para esse universo dos incentivos fiscais, seja imposto de renda, seja ICMS. Então, Fábio, eu bato nas portas das empresas, converso com os contadores. Os contadores, eu ia perguntar, as empresas ainda têm medo de doar? Parece que o que eu ouço muito é o imposto de renda vai cair em cima de mim se eu doar ou coisa parecida. Parece que os contadores também não deixam isso muito claro para os proprietários, né, para seus clientes. E há uma certa... A cultura que você falou aqui no começo da nossa conversa de doação ainda tem alguns obstáculos, entre as quais esse medo de se tornar transparente demais a empresa e isso se expor seus números. Há isso? Não. Eu costumo brincar, Fábio, eu gosto de trazer algumas questões nas conversas, que eu falo que isso é papo de velha guarda. E deve ser mesmo. De velha guarda. De papo dos anos 90, 2000. Os contadores e contadoras de 40, 30 anos, isso é superado. Já vai no automático. Porque, primeiro, assim, a gente precisa trabalhar na graduação desses contadores, né? E já há um trabalho nos cursos de sensibilização. E há, antes de tudo, um trabalho de entender que o contador, ele vai ser um braço estratégico para a empresa, para a área social ou de responsabilidade social daquela empresa. Se é empresa de grande porte que tem essa área, tudo bem. Mas se é empresa de médio e pequeno porte, tem muito contador, Fábio, isso é tão interessante, tem muito contador que começa a doar, começa a entender, traz como causa, e fala assim, olha, eu sei que pessoa física pode. A minha esposa pode, o meu cunhado pode, e o contador também muitas vezes é o que faz o imposto de renda de muita gente na família. Sim. Então já traz isso. Então quando você é um contadora que entende o sistema, e principalmente hoje, cada vez mais está tudo informatizado, os softwares que essas empresas têm na sua contabilidade, na sua área tributária, toda a fiscalização do governo, isso é papo de old school. Porque, assim, nesses sistemas novos de empresas, quem está me ouvindo sabe, no próprio software tem lá, lei de incentivo, muitos já estão vindo. O sistema já calcula para aquela empresa, né? E todo ano eu falo com as empresas, e aí, e a dedução? Tudo certo, Bia, está tudo sendo deduzido, tá tudo... Perdeu medo? Vixe, se eu soubesse, tinha feito desde sempre. É uma questão de cultura mesmo. É de cultura, né? E, assim, não há esse interesse de perseguição, nunca. Isso foi mais um papo forte nos anos 90. Cativo, não é? Mas no ano recorde a gente captou 3. Porque o número era 2 bilhões, 2.300, 2.400, 2.200, ficava ali navegando. 1.900 bilhões, né? O potencial é muito mais, né? E aí... Você falou em sensibilização de empresas, né? Como é que se sensibiliza uma empresa para isso, para tal? Não é dinheiro dela, no fim das contas. No fim das contas, né? Exatamente. É dinheiro público, no fim das contas. Porque o que é que hoje ainda é falta de conhecimento? O que é? Falta de conhecimento. Não ter uma área contábil que paute isso. Fundamental. Porque a área contábil, às vezes, né? Fábio, de coração, para todo mundo, às vezes é uma reunião. É uma reunião. Cara, gente, é uma reunião. O empresário vai dizer, me mostra os números. Não vou falar número, vou falar da realidade do empresariado do Nordeste. Não falar de grandes... É muito fácil falar de financeiras, bancos. Claro. Para falar da turma que é lucro real, que está me ouvindo, que está instaladas em qualquer centro administrativo ou de incentivo industrial, como a gente tem os parques, pois né? É. Essa turma que aí de 4% vai ter 100 mil, 80 mil, 40 mil. Aí o empresário vê aquilo, poxa, eu tenho 100 mil de cultura, cara, eu estou pagando para o governo, eu posso mandar isso para a instituição. Aí sabe o que eu falo? Comece com a instituição que você conheça. Porque se você olhar o seu ecossistema, tem alguma instituição que a empresa já interage.
tem alguma interação até pela pessoa física, pelo lado pessoa física e familiar. Então, quando o empresário, ele fala, poxa, eu tenho 40, 50 mil, eu vou pelo menos, vou ajudar uma instituição, ele faz a primeira vez, ele entende como funciona, ele não vai deixar de fazer nunca. Essa tem sido a sua experiência? Tem sido a minha experiência, independente também, Fábio, de qualquer pressão do governo, porque às vezes o governo faz, poxa, você tem imposto de renda, cara, você não está doando. Aqui no estado do Ceará a gente tem uma legislação mais nisso, né, que é a legislação que a ADESE faz esse trabalho muito bem feito com as empresas, né, nos seus decretos, porque assim, gente, você sempre pôde destinar, a gente vira e mexe usar a palavra doar para sensibilizar, mas é uma destinação de imposto, né? Você sempre pôde, está na tua mão, empresário, empresária. Não é o governo que vai dizer que vai para a casa de vovó Dedé ou vai para outra instituição, é você. É verdade. A escolha é tua. Quer dizer, o dinheiro não é do empresário. Não é. Ele pode escolher para onde vai, sua instituição de preferência, ou o projeto que ele goste, o que o sensibiliza, a proximidade, tudo, né? Está na mão dele, isso aí. E me parece algo simples quando você fala dessa maneira. É porque é simples. Todo mundo que está... Eu vou falar com vários contadores para assistir, ele vai dizer, depois que a gente aprende, é simples demais. Porque você faz uma antecipação do imposto, você antecipa o pagamento, porque você tem que fazer a dedução no ano calendário. Que nem pessoa física, Fábio, a gente, no nosso imposto de pessoa física, a gente está aqui no ano recorrente 2025, a gente pega uma nota fiscal de um médico, tem escola das crianças, a gente junta tudo para no ano seguinte subir no sistema. As leis de incentivo são iguais para as empresas, ela tem que fazer o depósito no ano calendário, para no ano seguinte, quando ela informar a Receita, né, sobre as movimentações, elas fazem isso mensalmente ou trimestralmente, né? Ela faz uma antecipação, aí ela pega o recibo lá da instituição, ou recibo aqui da casa de vovó Dedé, e sobe no sistema da Receita lá em março, abril, enfim. Porque as empresas também tem umas que são anuais, outras são trimestrais, e aí ela vai no seu fluxo calendário, tá certo? Olá, transformação digital e inovação no setor público. Os desafios da ETICE. Esse é o tema de nosso Focus Colóquio de hoje, com o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, Francisco Barbosa. A transformação digital tem sido um dos principais motores da modernização do setor público no Brasil, e o Ceará tem se destacado nesse cenário por meio da atuação da ETICE, responsável por prover situações tecnológicas para órgãos das esferas federal, estadual e municipal. A ETICE tem ampliado sua presença e consolidado seu papel como peça-chave na modernização da gestão pública. À frente desse processo, Francisco Barbosa, presidente da ETICE, traz uma visão estratégica sobre inovação, eficiência e digitalização dos serviços públicos. Economista formado pelo UFC, com especializações em marketing, gestão e comunicação, Barbosa tem uma trajetória que inclui experiências no setor privado e no setor público. Nesta entrevista, ele compartilha sua visão sobre os avanços da ETICE, os desafios da transformação digital e as perspectivas para o futuro da tecnologia no Ceará e no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, Francisco Barbosa, que me acostumei a vida inteira a chamar de Chiquinho. É um velho colega da Faculdade de Economia, a UFC, lá na metade da década de 80. Bom, transformação digital, nada mais demandado do que isso hoje em dia, não é? Imagino as demandas e a dimensão do trabalho da ETICE no momento como a gente vive da revolução tecnológica. Obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Fábio. Prazer grande reencontrá-lo aqui. Tá? Sou já seu leitor, né? Já acompanho sua velho amigo. Velho amigo. E a gente está sempre torcendo uns pelos outros, né? Afinal de contas, foi um grupo muito bom formado ali naquela época de 85 para 90. A gente, gerou bons frutos aquele grupo. Nós estamos todos muito bem colocados e espalhados aí, né? Aquele grupo um grupo que foi muito forte. E aí, imagine você que a gente se depara com uma situação que é o hoje. Tecnologia é o hoje. Essa transformação digital é o hoje. O mundo, a geopolítica, ela está exigindo que os países se posicionem. Então, quem não fizer, ou quem permanecer parado, ou quem deixar de se movimentar, vai ficar muito atrasado numa situação muito simples, assim, em espaço de minuto. A tecnologia não dá para você pensar em 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? As coisas estão acontecendo agora e a gente precisa entregar isso com a imensa velocidade. Não tem mais o que fazer.
Tá? Da noite para o dia, você tem ali uma mudança na China, né, que aparece com o IA e dá um prejuízo de $1 bilhão de dólares aí, de uma forma simples, né, e que você possa... ali foi só uma mudança de visão. Quanto é que se gasta e quanto tempo se gasta para construir uma IA, e aí a China fez lá e disse, não, eu consigo fazer isso. O que a gente está falando da inteligência artificial, que o presidente Letícia tocou agora, é algo muito presente pelo que aconteceu recentemente, dos Estados Unidos dominarem completamente, ou pelo menos se imaginava que os Estados Unidos dominavam. Estados Unidos, quando a gente fala, são empresas americanas, né? Dominarem completamente a inteligência artificial, e chegou uma pequena empresa chinesa, né, certamente com a orientação do Estado chinês, e acabou apresentando ao mundo um mecanismo de inteligência artificial bem mais barato do que o melhor que os americanos haviam feito e praticamente no mesmo nível de qualidade. Então, isso aí muda realmente tudo de uma hora para outra de maneira inesperada, não é? E eu tento dizer... E parece que isso aí deve ser um cotidiano na tecnologia, certamente. Eu digo para você que nós, cearenses, né, que já somos acostumados aí a fechar a prova de ITA, né, a sermos destaque na educação, conseguir, né, nos projetarmos aí em todo o canto do mundo, nós, cearenses, também temos essa capacidade. O Brasil tem essa capacidade. Então, a gente precisa ficar atento a isso e começar a construir isso. A ETICE, através da ETICE, nós estamos com um projeto encabeçado pelo professor Vasco, que é eticiano, com mais 2 parceiros nossos, o Augusto, o Jorge, tá? E mais a estrutura da ETICE, nós estamos encabeçando, e juntamente com a FUNCAP também, tá? E estamos encabeçando para a gente poder construir uma IA cearense. É fundamental isso. Tá? Isso, a IA é uma questão... Então temos um projeto de inteligência artificial para o Ceará, feita aqui no Ceará. Para o Ceará, construir... Para o Ceará não existe isso, enfim, feita no Ceará. Feita no Ceará. Por que eu digo para o Ceará? Porque eu digo da seguinte forma, a ideia é construir um modelo, e aí a gente já compartilha isso com as outras empresas de tecnologia do restante do país, para que todo mundo vá nessa mesma linha, e depois a gente consiga, através de uma interoperabilidade, ter uma IA brasileira, soberana, onde a gente vai ter toda a tranquilidade de conseguir trabalhar, por exemplo, as nossas informações. Porque hoje, a informação é o que sempre foi, né? A informação comanda o mundo, tá certo? E o que acontece é que, com a nossa informação trabalhada por nós e restrita ao nosso conhecimento, a gente só entrega a informação que você quer, né? Um cabo liga para você de um banco e lhe pede o seu CPF ou a sua conta bancária, você diz, não, peraí, eu entrego o que eu quero. Então, o país tem que ter essa mesma capacidade. A partir do momento que você utiliza esses instrumentos, né, que não fazem parte do nosso controle, de um controle soberano, você está entregando as suas informações. Você não tem mais o poder delas. E aí, a partir daí, você fica vulnerável. Então, a ideia é justamente essa. A ETICE tem esse passo. Está com esse projeto, tá certo? Um projeto que vai ser desenvolvido juntamente com a FUNCAP, um professor, vai estar junto com os alunos, nós vamos estar construindo e depois nós vamos estar ampliando e colocando à disposição do Estado. A gente já tinha uma estrutura de vídeo monitoramento, já tem uma estrutura de vídeo monitoramento dentro da cidade, então hoje qualquer carro, que o seu carro, se você tiver algum problema e você passar a placa, e dizendo de onde ele estava, a gente consegue fazer um rastreamento dele de dias anteriores. Isso aí a gente nota pela cobertura do noticiário realmente desse tipo, roubo de carro, bandidagem com carro percorrendo a cidade, facilmente identificado. É fácil, porque as câmeras vão encontrar. E as abordagens têm acontecido muito em função disso. Então não passa um carro desapercebido. Nada. Sua placa, a gente autorizado por você, claro. Nós vamos buscar os últimos 30 dias, 40... É importante, inclusive, que quem trabalha com isso, no ramo do crime, entenda que não vai muito longe um carro que não foi. Precisa, porque autorizado, sempre autorizado, né? O celular é autorizado pelo dono, a moto geralmente autoriza, dono, né? Todo mundo autoriza porque claro. Vai perder o seu bem. E aí agora a gente vai trabalhar... Começando no Castelão, nós vamos fazer o estádio seguro, nós vamos estar fazendo o reconhecimento facial. Então, a entrada no Castelão, as pessoas vão estar chegando, né? E vai ter exatamente... Quem comprou o bilhete vai ser a pessoa que vai poder entrar. Então, o Fábio não pode comprar mais o bilhete para uma outra pessoa, porque vai ter o reconhecimento facial e vai ter esse encontro de informações, tá certo? E, além disso, e principalmente, vai haver um cruzamento com a ficha criminal. Só uma pergunta aqui, que eu ouvi a preocupação de uma pessoa muito próxima a mim. Isso não vai... a entrada... Esse processo é muito rápido, o reconhecimento, no estádio de futebol, para que não cause filas em jogos muito... O tempo...
Hoje você entra, por exemplo, em vários prédios, em várias estruturas com aquela privadas, rapidez. com aquela rapidez. Você chega lá, a demora que você tem é dar o seu CPF, a pessoa bater aquela sua foto. É na parte humana a demora. Na hora que você vai embora, que chega lá na frente da catraca, é imediato. Não tem o que fazer. O Fábio pode entrar, tá certo? Porque isso é o reconhecimento facial. A tecnologia, ela garante isso, tá certo? Ela tem esse alcance. E aí você imagina o seguinte, nós vamos também estar cruzando com a ficha criminal. Então, se a pessoa estiver sendo procurada com Aparecida, ele não vai poder ir no Castelão, porque se ele for, ele vai ser encontrado, ou na compra do ingresso, ou quando ele estiver sentadinho lá dentro da arquibancada, e uma câmera vai vir, vai pegar e vai dar o MIT em você e vai dizer, Fábio, esse aqui está sendo procurado. Vamos abordá-lo, obviamente, vamos checar, tá certo? E tudo mais. Nós fizemos um teste um dia desse aí, que a gente chama de POC, que é um teste de 1 mês, prendemos 7 pessoas. Aonde o teste? Foi na SEASA, né? Na SEASA teve esse teste e tudo mais. Imagine você que... Simples assim, né? Vamos explicar, tecnicamente, uma câmera ou várias, né, espalhadas pela SEASA, que ficam filmando... As pessoas que chegam. As pessoas e aí, que chegam na chegada. Na chegada. Viu o Fábio? Imediatamente ele cruza com a ficha criminal, que é um banco de dados. Banco de dados, né? Da polícia. Não existe tantos procurados. Do Brasil todo. Do Brasil todo. Aí chegou aqui para nós e tal. Opa, está aqui no Ceará? Está aqui no Ceará. Vamos buscar. Então, assim, isso vai nos dar um estado de segurança muito grande. Aí a gente vai estar fazendo no Castelão e depois nós vamos estar expandindo para as nossas principais logradouros aí, né? São Paulo está com essa experiência. Inclusive utilizando a rede privada junto. Porque, veja bem, hoje você tem um condomínio, por exemplo, que tem várias câmeras e tudo mais, e já tem um reconhecimento facial. Se cruzar essa base de dados autorizado pelas pessoas, se cruzar com a mesma ficha criminal, É bem amplo. Você vai buscar. Certo? Não tem como. E isso está aí, isso é presente. Né? Nos países muito mais desenvolvidos, nessa linha de tecnologia, é na chegada, é no aeroporto que você vai estar sendo reconhecido, é em qualquer restaurante, é em qualquer shopping que você está, na rua que você está. Então nós podemos ter isso, tá? E dizer o seguinte, bom, aqui não vale a pena estar circulando. Aqui não se cria, aqui a gente encontra. Então quem vai permitir isso? A tecnologia. Né? Nós temos a chamada, que a gente chama de chamada de oportunidade, nós temos a licitação já feita e está à disposição e o Estado vai estar colocando. E isso a gente vai ampliar. Está dentro do Estado, vai para qualquer prefeitura que queira. Você vai, aquela história da proximidade, né? Sim, ao longo do tempo você vai avançando, daqui a pouco nós teremos o Estado todo coberto com esse tipo de tecnologia, dizendo o seguinte, bom, aqui no Ceará não vale a pena você estar circulando, você vai ser encontrado. Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Governo do Ceará.